aqui rapidamente tentando fazer uma compilação do que ele fala aqui nesse capítulo de pobreza. E em razão disso eu vou fazer uso do meu celular, porque eu tinha feito um resumo sobre isso. Eu pretendia falar mais, eu pretendia começar falando para vocês que eu não me sentia à vontade de falar sobre esse tema, pobreza. Eu pretendia explicar um pouco mais para vocês porque que eu resolvi assumir o desafio de falar sobre esse tema. E eu também pretendia contar para vocês um pouquinho de como foi minha experiência com a pobreza. Apesar da minha carinha bonitinha de hétero cis, branco, white supremacy, apesar dessa carinha, eu queria também dividir um pouquinho com vocês do que eu vivi em relação à pobreza. Os meus avós, eles eram pessoas muito humildes, todos, de parte de mãe. De parte de pai, nem tanto. Não era comunista. Inclusive foi responsável por grandes contribuições a essa ideologia aqui na nossa cidade. Não vem ao caso falar, mas ele inclusive tinha um apelido de General Timoshenko. Ele foi fundador do jornal O Democrata aqui no nosso estado. Ele fez propaganda contra o Luiz Carlos Prestes, quando ele era o editor do Democrata aqui, e essa propaganda era para justamente elevar a imagem do Prestes aqui. Então eu aprendi muito sobre as estratégias esquerdistas através da minha própria raiz, do meu avô. Eu fui a fundo tentar estudar sobre o meu avô e eu descobri muito do que hoje eu gosto de conversar, ler e tratar com base nessa minha experiência familiar. Mas falando diretamente, sucintamente sobre a pobreza, eu tive experiências assim reais com a pobreza, não no sentido de ser pobre financeiramente, mas no sentido de acompanhar de perto a pobreza financeira, especialmente aqui no nosso estado. Eu morei em cidades aqui que muitos de vocês sequer conhecem. Por exemplo, Jati. Alguém já ouviu falar sobre Jati, no Ceará? Eu já morei nessa cidade. Alguém já ouviu falar sobre Brejo Santo? Já. Pronto, eu já morei em Brejo Santo. Eu já tive a oportunidade de morar em Aracati. E finalmente, pessoal, eu tive a oportunidade de me tornar um tabelião de cartório e vivenciar, depois de ter deixado um pouquinho aquela realidade da pobreza de lado com o passar do tempo, eu tive a oportunidade de voltar para o seio da pobreza no município chamado de Guaiúba, bem ali antes de Redenção, ali, exato. Mas não em Guaiúba a sede, porque a sede é rica, perto do local onde eu fui parar, que é no distrito de Água Verde, lá colado com o município de Acarape, onde vocês podem ver aquela casa mal assombrada, que aparece muito como sendo um ponto turístico da cidade. Então, assim, isso me tranquilizou um pouco mais para falar sobre esse tema. Por quê? Porque, embora eu tenha vivido assim um curto lapso temporal da minha vida, assim, em contato com a pobreza, eu pude vivenciar de fato a dificuldade desse povo na prática. Eu tive muitos amigos que eram pobres. Então quando eu era pequeno, eu jogava futebol no calçamento, ao lado do filho do agricultor do vizinho, que era o meu melhor amigo. Então eu tive algum tipo de contato com o conteúdo do artigo que o Olavo quer passar. Quando a gente olha para esse capítulo e pensa pobreza, poxa, o que ele vai poder falar aqui de pobreza? Muitas vezes ele não vai falar sobre pobreza financeira. Essa é a primeira desmistificação ao tema que eu queria tratar com vocês. Esse artigo, esse capítulo, ele não trata sobre pobreza financeira. A página aqui na minha versão é a 79, em outras versões é a 69. Quando a gente olha para esse título do primeiro artigo, pobreza e grossura, daqui vocês já podem verificar o que eu estou tentando passar de mensagem para vocês. A pobreza da qual ele vai falar aqui não é a pobreza financeira. A pobreza de espírito, é a pobreza sentimental, que nos leva a nos tornarem, assim, de uma determinada maneira, bárbaros e até grossos. E como é que ele exemplifica isso? Ele começa exemplificando da seguinte maneira: nesse país é proibido você pedir emprego e é proibido você pedir dinheiro emprestado. Por quais motivos? Não é que isso seja moralmente indigno ou injusto que você empreste dinheiro ou peça emprego a alguém. Mas ele diz o seguinte: tentem essa experiência no país.
peçam um emprego para alguém. Peçam dinheiro emprestado para alguém. Sabe o que vai acontecer, segundo o autor? Bom, ele diz que a primeira coisa que surge é um sentimento de repulsa de quem vai escutar esse seu pedido. Em segundo lugar, um sentimento de paternalismo dessa pessoa que vai receber o pedido, seja de emprego, seja de dinheiro, enfim. Mas em que sentido isso funciona? No seguinte, ele diz que se nós fizermos essa experiência pragmática na prática, muitas vezes a gente vai se deparar com a seguinte situação. O Lucas me pediu dinheiro emprestado e eu vou repreender mentalmente essa atitude dele, mas ato contínuo eu vou passar a nutrir um caráter de aconselhador daquela pessoa que chegou para pedir o quê, afinal de contas? Ajuda. Não interessa se é ajuda financeira, se é ajuda psicológica, se é uma ajuda no sentido de você meramente ouvir o desabafo da pessoa. Diz o autor que ato contínuo eu me coloco numa situação de paternalista. Então, se o Lucas vem me pedir dinheiro emprestado, se ele vem me pedir emprego, mesmo que eu não tenha, eu me rogo na posição de começar a aconselhá-lo. Olha, Lucas, você tem que ter mais cuidado com o que você faz com o seu dinheiro. Olha, Lucas, você não pode estar gastando o seu dinheiro para você ir beber se sua família está passando fome. Lucas, eu queria lhe contar a história da minha vida. Eu também comecei assim de baixo, mas eu fiz diferente do que você tem feito. Eu consegui evoluir dentro da minha vida financeira em razão... Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, o autor, o que ele quer dizer com isso? Que se você tenta, frequentemente você vê isso acontecendo na prática. E o que acontece no final? Pergunto para vocês. O emprego é dado por essa pessoa, o dinheiro é emprestado, as minhas oiças, como a gente diz lá no interior, meus ouvidos, eu empresto para escutar o desabafo da pessoa, ou eu ato contínuo tento desfazer o pedido de ajuda que ela estava vindo atrás de mim para humildemente fazer esse uma espécie de clamar até por ajuda. É isso que acontece, pessoal. Eu nem sequer escuto, eu nem sequer dou o emprego, eu nem sequer empresto o dinheiro. Mas eu me rogo no direito de dizer assim, você tem que fazer diferente. Você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que ter as suas prioridades nos seus gastos. É isso que o professor tenta dizer nesse primeiro artigo. E ele diz da seguinte forma: não raro, a mesma pessoa que se coloca nessa condição de aconselhador e que no final das contas nem lhe emprestou o dinheiro, nem os ouvidos e muito menos lhe deu um emprego, é muito possível que no final do dia essa pessoa tenha uma consciência totalmente límpida de oferecer um jantar magnífico para os amigos ricos dela, de ser impecável em relação aos detalhes do prato, de ser impecável até de personalizar o seu guardanapo que você vai limpar a boca após comer. Então é sobre esse tipo de pobreza, pessoal, que os artigos desse capítulo vão falar. É a nossa pobreza sentimental, espiritual, não é a nossa pobreza financeira. E como é que o Olavo disse que viu nesse tema um caminho para se livrar da maioria do comportamento comum dos homens? Bom, ele relata aqui que o pai dele era um cara que gostava inclusive de... Meu pai era um sujeito que às vezes ia de pijama receber as visitas. Mas ele relata aqui que o pai dele, quando saía no meio da rua, não importava se era mendigo, se era pedinte, mendigo e pedinte se equivalem, perdão. Não importava se era mendigo, se era bandido, se era um cidadão rico. O Olavo disse que de inúmeras vezes escutar o pai dele chamando mendigos de senhor, senhora, como você está? Você está precisando de dinheiro para poder chegar em casa. De tanto ele escutar o respeito do pai dele por essas pessoas mais necessitadas, ele acabou trazendo isso para a vida própria dele. E de que forma que ele relata aqui nesse artigo que isso é importante para a vida dessas pessoas mais necessitadas? Bom, ele diz assim, que o mais necessitado, ele precisa de mais respeito pela condição em que ele vive atualmente, até mesmo do que os nossos amigos.
muitas vezes até mesmo do que os nossos familiares que estão numa condição e numa situação de vida um pouco melhor. E ele exemplifica isso através de uma história aqui que eu achei bem interessante, que realmente eu quero contar para vocês, que é a respeito de uma mulher, de um comunista. Eu vou adiantar aqui para vocês. É a mulher do Fausto Wolff. Ele diz assim: não hesita em incluir entre aqueles que querem transformar a sociedade, ele dizia, o senhor Fausto Wolff, que é burro, assim diz ele, metido e comunista, mas que graças à influência da sua boa esposa está se tornando gente. Vejam aqui o que ele escreveu no Jornal do Brasil lá no ano de 2007. E é muito interessante essa passagem, pessoal. A minha mulher leva na bolsa R$10 em moedas para dar aos meninos que lhe pedem dinheiro para comer. Outro dia contou-me uma história que comoveu bastante. Esse velho coração de granito, vejam bem como ele mesmo se caracteriza como sendo uma pessoa de coração duro e frio. Um menino pretinho de 5 anos pediu-lhe dinheiro para comprar um pão e ela respondeu: pois não, meu filhinho querido. O menino ficou com os olhos cheios de lágrimas, se afastou e logo depois voltou em seguida para pedir mais dinheiro para ela. Em verdade, o que ele queria ouvi-la era dizer que ele era querido. O dinheiro não interessava. Logo, outros se aproximaram apenas para ouvir as palavras carinhosas e se sentirem como seres humanos, pessoal. Aqueles seres mais necessitados que não escutam isso do seu pai ou da sua mãe, que tem um problema seja com álcool, com outras drogas, ou seja problemas financeiros. Muitas vezes isso atormenta tanto a cabeça dessas pessoas que elas sequer se veem na capacidade de dizer para o filho delas o quanto elas amam, o quanto eles são queridos, ou até mesmo ter a compreensão da importância da vida daquele filho ou da filha para a perpetuação das famílias. E finalizando, ele diz assim, que esses outros se aproximavam apenas para ouvir palavras carinhosas, se sentirem como seres humanos. E ele indaga da seguinte forma: em 10 anos, será que eles estarão queimando ônibus? Vai depender de quem, pessoal, para que eles não queimem ônibus. Se essa história realmente relata com fidedignidade algo que aconteceu, isso pode ser uma lição para a gente, para que a gente não precise depender apenas dos políticos e que comecemos a agir pessoalmente no intuito de dar sim o respeito que os mais necessitados têm que ter. Voltando aqui, fazendo uma volta aqui, porque esse trecho é de um artigo mais na frente, mas tem tudo a ver com o artigo aqui que intitula Pobreza e Grossura. Então ele diz o quê? Que diante desse cenário, desse contexto, a caridade humana ela está em baixa. Você se arroga na condição de aconselhador, mas e a caridade, que é o que importa? Você foi atrás de um emprego para a pessoa, você tinha meios e recursos para ajudar financeiramente aquela pessoa e não o fez. Você emprestou seus ouvidos e o seu tempo para que alguém desabafasse e contasse quais são as angústias que afligem a vida dela. Bom, se você não fez isso, talvez você esteja dentro do título Pobreza e Grossura. E pessoal, eu já tinha lido esse artigo uma vez antes e eu me deparei mais uma vez com ele para agora apresentar para vocês. E me causou uma autorreflexão muito grande. Por quê? Porque aqui ele cita os exemplos dos flanelinhas, que muitas vezes a gente sequer quer dar uma resposta para eles. A gente quer enxotá-los de longe do nosso vidro. A gente não quer nem que eles se aproximem do nosso carro. Então eu acho que é importante que cada um de vocês abra pelo menos esse artigo Pobreza e Grossura e faça uma divagação, uma reflexão pessoal, porque a mim não vai caber apontar o dedo para nenhum de vocês. Eu já apontei para mim mesmo e já foi bem difícil apontar esse dedo para mim mesmo. E eu acho que é interessante que cada um faça esse exercício pessoalmente, no conforto da sua própria intimidade, para que a reflexão que ele propõe aqui realmente atinja o objetivo que ele quer, que ele deseja
quando escreveu esse texto. Se vê no lugar do outro. Se vê no lugar do outro. Você resumiu agora, Sampaio, de uma forma que eu não fui capaz. Não funciona. Exato. Se você não se joga não embarcar mesmo para ir para uma posição do outro é besteira. Mas para isso a reflexão tem que ser mais profunda ainda. Como é a vida desse outro? Porque se você for só até o corpo do outro, naquele momento que você se deparou com ele ali no sinal, ali na rua e tal, também não vai funcionar. Ou você mergulha até 3 gerações antes dele, não funciona. Perfeito. Então, pessoal, qual é a mensagem desse capítulo? A caridade humana está em baixa. Essa é a mensagem que eu consigo extrair desse artigo, Pobreza e Grossura. E como é que o professor, então, vai justificar que a nossa capacidade de fazer caridade está desaparecendo? Bom, é muito simples. Muito simples, pessoal. Vocês têm nojo da corrupção oficial? Vocês têm nojo da corrupção institucional? Pois o professor fala que se vocês têm nojo da corrupção oficial, é porque vocês ainda não estão atentos ou de olhos abertos para caridade oficial. O prefeito da capital, Márcio Lacerda, disse que a população não deve dar presentes ou comida aos mendigos para não incentivar a presença deles nas ruas. O prefeito Márcio Lacerda disse que quem presenteia os moradores de rua estimula a presença deles na região. A maioria dessas pessoas tem sofrimento mental, tem consumo de droga, nós não podemos retirá-las da rua à força, contra a vontade delas. A população não deve alimentar, não deve dar objetos, não deve incentivar a presença das pessoas nos locais que elas ocupam. Desse vídeo aqui, pessoal, eu trouxe 13 para vocês. De Belo Horizonte, de Maringá, de outras cidades, de São Paulo. Nosso grande Nova Direita, João Dória, que queria até que a gente não levasse mais cobertas para os moradores de ruas. E por que então eles estão acabando com a caridade humana? Como é que eles transformam isso em caridade oficial? Convidando os moradores de rua com jato. O que mais? Colocando um ramo que a galera faz monopolizar a caridade para o Estado, né? E como é que a gente institucionaliza a caridade oficial? Assistencialismo. O que mais? Política pública. O que mais? Cadê vocês falando sobre as ONGs? Também. Cadê vocês falando sobre as OCIPs? Isso é a caridade oficial, pessoal. É você tirar a culpa. ONGs que nem sempre são ONGs. As ONGs são só fachadas. E essa aqui é do Estado. Deixam de ser ONGs na prática. Deixam de ser ONGs. Só no nome. A gente tem que parar com essa mania de tirar a culpa da gente, de dizer assim, eu sou impotente perante o problema. Quem tem que resolver isso aí é o Estado. Sucintamente, é essa a mensagem do artigo. A classe média e a classe alta, eu estava até escutando isso de uma maneira bem atenta quando o Matheus falava, que era para não conflitar com o que eu ia ter que ler aqui para vocês nesse momento. Mas a classe média e a classe alta, elas estão clamando por esse tipo de apelo contra a miséria, ao mesmo tempo em que eles têm uma abundância de recursos e não querem ajudar e nem dividir essa abundância de recursos com ninguém. É muito mais fácil dizer assim, isso é problema do Estado. Eu já pago os meus impostos. É problema do Estado, aqui eu já pago meus impostos. Eu aqui, além disso, eu já faço meu trabalho voluntário. Eu aqui, além daquilo, ainda ajudo com a campanha dos partidos. Eu colaboro com a campanha dos partidos. Então a gente tem que acabar com essa transferência de responsabilidade do ser humano para um ente abstrato, que é o Estado. O Estado não é uma pessoa. Como é que ele vai resolver os nossos problemas enquanto pessoas? Somos nós, pessoas, que temos que arranjar alternativas, meios e até mesmo os recursos para conseguir melhorar um pouco da nossa vida social. O nome eles chamam até, antigamente, caridade, agora é filantropia, né? E, assim, até hoje um padre que faz esse tipo de... Porque a igreja, ela tinha a doutrina social da igreja, que é própria dela. Né? Então, hoje você já está vendo a igreja, quando o padre é mais cortês um pouco, aí você é socialista, é comunista.
Então você vai se distanciando realmente e só atinge o Estado crescendo mais. Entendi. Vai lá, John. O teólogo Joseph Ratzinger, né, que é o Paulo 16, ele escreveu esse livro chamado Caritas in Veritate, que se diz a caridade com a verdade. Então, o que foi que fizeram? Na Igreja Católica, né, os padres, como o Padre Biapina, ele fundou 22 casas de caridade, ele pegava a responsabilidade para ele próprio para fazer caridade, porque ele disse que um dos mandamentos é amar o próximo como a ti mesmo. O que é que os liberais, né, e os pessoas modernos fizeram? Pegaram a caridade e terceirizaram. O próprio Papa Bento XVI, ele pegou e especificou bem que no século XXI, no século moderno, o pessoal pegaram a caridade, né, quer dizer que é o amor ao próximo, e se apropriaram. Então, quando a igreja ou qualquer entidade cristã pratica o ato da caridade que o próprio Jesus Cristo disse, o que é que eles fazem? Eles terceirizam isso. Então, qualquer cristão que tente praticar caridade ou que tente o amor ao próximo, porque o Bento XVI fala tudo isso que o Coran falou, que para ajudar o próximo, ajudar o mendigo, fazer casas de caridade, assistencializar aos presos, é nós próprios. Nós não podemos pegar isso do Estado. O Bento XVI, ele criticou abertamente isso. O que foi que fizeram com ele, como também fala do Papa Francisco, chamado de comunista e socialista. Então, onde estão as escolas cristãs? Sumiram, consumindo. As santas casas, né? As santas casas de misericórdia. Vamos aplicar o que o Jonathan disse na nossa realidade. Abram o site do parlamento. Eu não sei se essa proposta está na Câmara dos Deputados ou no Senado. Se alguém souber, por favor, me ajuda com a informação. Abram o site do parlamento e verifiquem o Estado mais uma vez tentando se adonar das casas de misericórdia, dizendo assim, nós vamos ajudá-los nesse momento de crise financeira. E o próprio Estado quer adentrar dentro das universidades católicas, como a PUC, também como a escola do Shalom ou o Salesiano, eles querem pegar e implementar a ideologia de gênero, sendo que isso é contra. Então, o MEC quer pegar a grade curricular e colocar dentro de entidades católicas. A igreja tem mais de 2.000 anos. Então, se a igreja foi a mãe das universidades e tudo, então o Estado quer doutrinar até a própria igreja. Então, é isso. Vem pelos maristas cearenses, acabou. Dizem que a igreja é anticientífica. Como? Se foi ela a responsável pela criação da universidade, da ciência. Como? Expliquem isso. A própria educação. Lá dentro do DCA. A própria educação. Lá dentro do DCA e tal, tipo, se você for. Eles querem te taxar como ideologia. Tipo, como você. Tipo, direita ou esquerda, tipo, eles querem pegar os jovens pra luta, imbecilizar tudo isso. Eles pensam que estão fazendo caridade. Vamos fazer uma revolução. Ficaram 5 meses de greve lá na UES e como fosse uma caridade. Aí deram agora 1.000 bolsas o Estado sustentar o aluno. Isso, né? Primeiro semestre, é um projeto novo de lei aqui do Estado do Ceará que dá uma bolsa para alunos da universidade pública, pessoal. Tem uma das consequências mais graves, né, isso que vocês estão falando, que é muito interessante, é que acaba desumanizando a relação entre as pessoas no ato da caridade. E quando você terceiriza a caridade, a pessoa que tem a capacidade de ajudar, e como você falou, eu solicito ajuda. Aí o cara, ao invés de ajudar, ao invés de emprestar os ouvidos, ele faz contra-desabafar pro cara. Então ele usa a pessoa que está pedindo ajuda em seu próprio benefício. Ou seja, se o cara vem te pedir ajuda e ele acaba te ajudando, que você desabafa para ele. Ele tem que lhe ouvir, tem paciência de ouvir, porque você tem o poder de ajudar. Então o cara escuta. Veja bem como essa estratégia, como essa tática, ela é perigosa. Por quê? Porque a gente transfere a nossa responsabilidade para o Estado, ótimo, acho isso perfeito. Novas instituições vão ser criadas, mais poder. Novos burocratas, mais clamor por mais Estado. Então eles não acham ruim isso de jeito nenhum. Mas olha o que acontece ao mesmo tempo que a gente transfere a culpa para o Estado e ele avoca essa responsabilidade. A gente começa a fazer propaganda de quando a gente faz o bem para alguém. E isso não é caridade. Mas aí não é raro você entrar, por exemplo, numa rede social e ver alguém assim, batendo selfie. Olha eu aqui ajudando essas criancinhas aqui tudinho. Olha aqui esse pobrezinho aqui do meu lado. Eu tô trazendo, pessoal, eu tô trazendo aqui uma comidinha aqui, Dia das Crianças. Isso não é caridade. Assim, pelo menos leciona. Mas publicada é vaidade.
Isso virou até um meme da internet, se eu não estiver enganado, né? A última deixa que eu quero falar, tipo o João Dória lá em São Paulo, ele pega os mendigos e ele faz exatamente, ele faz isso, né? O que é que os franciscanos fazem? Dão comida, a Toca de Assis. A igreja católica, tipo, todos os cristãos, ajuda os cristãos. Os políticos, o que querem fazer? Querem fazer isso. Mas sempre eles se infiltraram exatamente dentro dos franciscanos para fazer. Justamente, eles se infiltraram dentro dos franciscanos para quê? Para corromper exatamente isso. Porque é a instituição mais que a gente conhece como a caritativa, né? O próprio João Dória, o Roberto Cláudio, eles cortaram recursos para a Toca de Assis para isso, né? As primeiras enfermeiras foram freiras católicas, né? Hoje eles estão querendo tirar os nomes dos hospitais de santo, que a maioria são. Capelões não autorizam mais. São Mateus, são. Eu queria perguntar algo para vocês. A caridade, ela deve ser obrigada ou deve ser voluntária? Voluntária. E se alguém lhe obrigasse a fazer caridade, era muito ruim? Não é mais caridade. Não é mais caridade, né? Eu gosto desse cara porque ele é fantástico. Ele chegou nesse problema lógico e fez essa pergunta aqui, ó. Ele vai falar, né, como é que é esse platonismo ao trans, que é você ficar naquela ideia platônica de que vai dar certo através do Estado, nunca através das pessoas. Então ele vai dizer assim: é por isso que quando a propaganda do Collor inventou aquela coisa de, abre aspas, não votem em Lula porque ele vai obrigar cada família de classe alta a adotar um menino de rua, eu me disse a mim mesmo, raio, se isso fosse verdade eu ficaria satisfeito de votar no Lula. E agora? A caridade deve ser obrigada, deve ser oficial. É para refletir, certo, pessoal? Não quero de jeito nenhum aqui manipular a forma como vocês pensam. Longe da gente, mas sem dúvida alguma isso aqui é um paradoxo imenso. Lula, caridade obrigatória e voluntária, mas vou lhe obrigar a tirar uma criança da rua. É mais ou menos aquele mesmo paradoxo de é certo fazer a atitude errada em nome de um objetivo justo, correto, por assim dizer, verdadeiro. Mesmo assim não se justificaria. É com vocês, hein? Pensamento é com vocês. Então, pessoal, ele conclui dizendo o seguinte: entre as causas culturais da pobreza, lembrando bem, isso aqui são causas que ele está falando de efeitos causas e efeitos culturais, e não financeiros, como eu disse para vocês no começo. Entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros. Na falta de educação dos outros. O nome do próximo artigo é Aprendendo com o Dr. Johnson. Dr. Johnson é o Dr. Samuel Johnson, que ele é um americano. Filho do velho Johnson. Filho do velho Johnson. Ele é daquela escola lá conservadora que vocês que sabem mais de teologia podem me ajudar, os setencistas. Ele era um parlamentar inglês, o Johnson, e possivelmente ele é um dos homens mais letrados da Inglaterra, esse Dr. Johnson. Então o Olavo vai dizer o seguinte nesse capítulo. Ele começa fazendo aqui um elogio ao Dr. Johnson, escritor maravilhoso, antepassado setencista dos modernos conservadores. E qual é a ideia central do Dr. Johnson? O Dr. Johnson dizia assim: você quer conhecer uma civilização? Como é que a gente pode fazer para conhecer uma civilização? Se ela é bárbara, se ela é boa, se ela é ruim, se não fede nem cheira. Alguém mais? Cultura, alguém mais? Desenvolvimento, todos chegamos na mesma, vamos dizer assim, no mesmo círculo. O Dr. Johnson diz assim: se você quer conhecer uma civilização, veja como os pobres dessa civilização são tratados. Aí você vai entender se a população é bárbara ou se é uma população caridosa. Basicamente a mensagem desse artigo é essa, pessoal. Eu não vou me alongar porque ela é bem sucinta mesmo. Então releiam isso daí, que é a forma de apontar a faca para nós mesmos. Quando eu estava relendo esse artigo, fazia muito tempo que eu não lia.
Quando eu tava relendo era como se eu estivesse me apunhalando o tempo todo. Ah, meu Deus, olha aqui, ele falando dos flanelinhas, quantas e quantas vezes eu não olho pro flanelinha e digo, sim, depois, tá. É para nos apunhalarmos. Então eu sugiro esses artigos como autorreflexão. Deixa eu só deixar uma frase aqui de caridade. Santo Agostinho disse que se você quer conhecer um homem, conhece aquilo que ele ama, porque o que ele ama, ele vai lutar, então é isso que a gente tem que entender. Se tipo, os revolucionários, o que é que ele ama? Ele não ama o próximo, tá entendendo? Eles amam a revolução. Então, Santo Agostinho, como vários padres, eles amam o próximo. Por isso que ele praticou a caridade, por isso que os revolucionários ou os liberais nunca vai ter uma civilização perfeita. Conhece o homem pelos teus frutos, então veja o que essas pessoas que não praticam a caridade, como é que os filhos delas se desenvolvem. Não é à toa que hoje em dia nossas crianças são o quê? Mimadas, o que mais? Cheias de si, não pode receber um não. Não pode se frustrar com nada. Não podem se decepcionar. O caso da mãe que queria proibir pipoqueiros de vender pipoca na frente da escola. Meu Deus do céu. Ela não sabia dizer não pro filho, que todo dia queria comprar pipoca. Meu Deus Aí, em vez de ela dizer não pro filho, não. Ela entrou em contato com a escola para proibir pipoqueiros na frente da escola. Você foi matar a vaca em vez de matar só o garrapato, né? A gente tem que dar atenção para as pessoas e não para as coisas. Eu queria propor outra reflexão para vocês, pessoal. Vocês acham que é ganância conservar o dinheiro que vocês ganharam? Não? Não é. Não. E tomar dos outros? O que é? Roubo. Imposto é roubo? Assistencialismo. Mas pode ser uma forma de ganância, sim, sem dúvida alguma. Quando a gente se arraiga na posição de dizer assim, eu não tenho dinheiro, mas você tem que taxar do rico para ele poder fazer face ao nosso sistema social, essa é a reflexão que eu estou fazendo com vocês. É ganância eu querer conservar o fruto do meu esforço, do meu trabalho? Aí, para as mentes revolucionárias, sim, é a manutenção de uma elite, é a manutenção de uma classe que já está consolidada. Mas ato contínuo, eles não se tocam, não cai a ficha na cabeça deles de que é muito pior do que ganância tomar dos outros, dizendo assim, tem que dividir com aqueles ali. Essa reflexão foi feita por mim? Nunca, de maneira alguma. Minha mente não é brilhosa a esse ponto. A caridade é inerente ao ser humano? A caridade é inerente O que você acha? Eu acho que é, sim. Minha bisavó nunca foi na Acho que um escola. dos maiores atos de caridade é a mãe oferecer o peito pro seu filho. É o primeiro grande ato, na verdade, instintivo. É isso que eu dizer. A minha bisavó nunca foi uma escola. Mas todo ano, quando chegava no final do ano, ela já morando aqui na cidade, ela tinha passado o ano juntando bem muito de coisa que as pessoas davam a ela e ela ia guardando. Quando chegava no final do ano Natal, ela ia pro interior, e sem pretensão de ser política, nem porra nenhuma, que nunca foi, mas eu com 98 anos de idade nunca fui. E levava as coisinhas lá e entregava lá alguém, dizia, aí tu distribui pra ter. Tu vai querer. E o pessoal vindo, Maria, como é que tá a senhora? Tá aprendendo para ela se embora pra cidadezinha dela, lá me fica. E isso inerente. Eu olhava aquilo e tipo, hoje quando eu vejo essa arrumação, que diabo é que tá acontecendo com a caridade? Né? Vamos chegar nessa. Esse exemplo da mãe, ele comprova como é da natureza humana a caridade. Sem dúvida alguma. Sem a caridade você nem sobrevive. Claro. A gente podia até devagar, Lucas, se o próprio ato da mãe permitir que o filho ocupe o corpo dela, a gente poderia questionar se isso não é um ato de caridade. Porque tem outras pessoas que querem eliminar, querem abortar. Você pode pegar a questão, por exemplo, do canguru. Você vai pegar o canguru, o marsupial, você podia olhar assim, pô, que mãe é essa que deixa o bichinho sair e depois que ele sai ele tem que subir aquilo tudo para chegar naquela bolsa, um bebezinho tão miudinho, frágil, sem cor, sem nada, sem pelo, sem nada. Mas ali também está a caridade. Ela aparentemente está dando uma noção de que não tem essa caridade, porque não foi lá auxiliá-la a chegar até a bolsa. Mas é ali onde está aquela travessia que vai dar um suporte para ele chegar lá e ter uma sobrevivência muito maior pela vida. Sem dúvidas. A própria natureza é caridosa a gente. Claro. Olha
Olha só, que profundo. Pessoal, vocês já pararam para perceber que existe uma força sobrenatural que não deixa nenhum pássaro morrer de fome, que provê a alimentação de todos os bichos, e eles não pensam, eles não trabalham, eles não ganham dinheiro. Que diz que Deus não existe, E as pessoas namoravam. Cada um é responsável pelo que disser, né? Então, As pessoas namoravam 3 meses, meus avós namoravam 3 meses, casavam e não ficavam com medo no futuro e com a minha idade já tinha um carro. Então, pessoal, eu queria propor mais outra reflexão para vocês, porque essa reflexão aqui da ganância, de eu conservar o que eu ganho, ou dito mal de outra pessoa, ela é do Thomas Sowell, um economista estadunidense. Sim. E, inclusive, ele foi comunista já, socialista, algo do tipo. Né? Americano, pessoal, americano, não vamos usar os termos. Não vamos usar os termos, não. Então, pessoal, eu queria propor outra reflexão. Qual? Se vocês acham que não é ganância eu conservar o que eu ganhei e que parece que é moralmente ilegítimo tomar de outra pessoa, a próxima reflexão que eu queria chegar era essa daqui. Eu me perdi aqui um pouquinho, mas vai dar certo. Direitos e pobreza. Eu não vou localizar agora para não perder muito tempo, eu prefiro relatar. Direitos e pobreza. Você é obrigado, volta a esse questionamento, você é obrigado a fazer caridade? Não. Alguns dizem que nasce uma obrigação moral, certo? Moral. No sentido de que eu me obrigo, o Lucas se obrigam, vocês se obrigam a ajudar porque sabem que isso é bom e querem perpetuar esse comportamento. Mas não é uma obrigação no sentido de dizer assim: olha, a lei número 11.000 lhe estabelece a obrigação de efetuar doações para uma instituição de caridade. Cria até uma algeriça, né, da caridade. Perfeito, exatamente. Então é o seguinte, eu queria fazer uma nova indagação para vocês. O nome do artigo é Direitos e Pobreza. Deixa eu perguntar para vocês: a obrigação moral que nós temos de ajudar o próximo e de sermos caridosos faz com que imediatamente surja para o pobre o direito de ser ajudado? Por quê? Por quê? Porque todo direito é um dever para alguém, né? Então, esse alguém tem que querer, tem que assumir a responsabilidade. A partir do momento que é terceirizada, você pode ter o direito que for, não vai ter o agente que vai fazer aquilo ali, né? É esse caminho, pessoal. Apesar de que essa discussão de que... Apesar de que essa discussão de que o que é o direito, a luta pelo direito, é um campo que você mergulha e quase não tem fim. Mas é por isso que eu queria fazer uma observação bem específica para vocês em relação a esse artigo, que existe uma nota do Felipe Moura Brasil aqui, para que vocês vejam qual é uma análise mais detalhada do conceito do que é o direito. E isso está numa aula do Seminário de Filosofia, da data tal, disponível no link tal. É a nota organizadora número 1 do final desse capítulo. Então é interessante aprofundar um pouquinho desse conceito para que a gente consiga extrair a lição. E qual é a lição que ele diz aqui? É a seguinte: toda e qualquer obrigação moral ou legal é relativa, porque é limitada à disponibilidade de quê, meu Deus? De recurso. E aí, se for uma obrigação legal e eu não tiver recurso, como é que eu vou ajudar? Mas se minha obrigação é meramente moral, eu vou ajudar na medida das minhas possibilidades. Isso não significa dizer, pessoal, que vocês devem sair daqui agora e começar a distribuir dinheiro para todo mundo, não. Aliás, me parece que, segundo a teologia, você tem que ter até cuidado com a forma pela qual você vai distribuir dinheiro. Ou não é um ato de caridade você montar uma biblioteca em algum local? Ou não é um ato de caridade se você não tiver recursos e meios suficientes para montar uma biblioteca de graça para todos? Ou não é um ato de caridade você doar um livro para aquela biblioteca? Então, o pessoal, vai depender dos recursos que estão disponíveis. Quando você trata a caridade como uma obrigação moral, você sempre vai carregar consigo essa ideia. Bom, eu tenho recursos limitados. Os que eu tenho disponíveis são tais, tais e tais. Como agora eu posso praticar a caridade?
Isso é bem diferente de universalizar e incondicionalizar a caridade oficial, dizendo assim, é uma obrigação que se transformou num direito. O direito é algo universal. Não é a Márcia, não é a Magda que tem direito aqui no Brasil e eu não posso ter. Se ela tem, eu também tenho. Se o Sampaio tem, eu também tenho. Se fosse um direito por lei assim, que era para fazer caridade, os próprios mendigos que também são cidadãos e não tem como fazer essa caridade, como é que ia acontecer? É a lei para todo mundo. Se o pobre tem que cumprir a lei, como é que vai ficar? Criminosos que não cumprem a lei. Pessoal, eu inclusive queria ter mostrado aqui, eu tô com isso aqui no celular para vocês, um debate lá no Senado essa semana, do senador Lindbergh Farias com outro senador que às vezes eu não faço nem questão de lembrar o nome desse povo. Mas o Lindbergh lá discutindo sobre o déficit, sobre o superávit primário, né, para questões de adequar o limite dos gastos e não acontecer esse ano com o Temer o que aconteceu com a Dilma no ano passado, que é ultrapassar a meta de gastos. E o Lindbergh Farias estava dizendo que isso era um absurdo, que tinha que gastar mesmo, que está em crise, que é um ciclo econômico e que nós não podemos parar de gastar, porque senão esse ciclo não vai se aperfeiçoar. Aí um dos deputados lá, tudo isso que eu falei é o que o senador diz, tá, pessoal? Que fique bem claro, eu não acredito em nada disso do que ele disse. Mas aí um outro senador olhou lá e disse assim, muito bem, senador Lindbergh, eu espero que o senhor seja o primeiro a doar uma boa parte do seu salário aí pra gente continuar investindo nos órgãos públicos, eu espero que o senhor deixe um cheque aqui quando for sair, e é isso mesmo. Porque o gasto dele foi só para revolução. Retrata somente isso. Caridade oficial. O cara é um excelente dominador da retórica, da oratória. Essas caridades aí, essa coisa do preso, a cada livro que ele lê, ele tem lá não sei quanto de redução. 3 dias, cada página lida, 3 dias de redução. Exato. Cada hora, 3 Eu queria finalizar isso com uma máxima, que é uma máxima ainda do latim. Ad impossibile nemo tenetur. O que isso significa dizer? Ninguém é obrigado ao impossível, pessoal. Você vai contribuir com a sua caridade na medida dos seus recursos. Agora, transformar isso num direito, em algo que é universal e que é incondicionado, você não pode dizer que o fato de eu ter uma obrigação moral de ser caridoso faz surgir para o necessitado um direito de que eu contribua com ele de alguma forma, seja financeiramente, seja psicologicamente. E só para finalizar mesmo esse trecho, porque aí depois, bem dizer, a gente termina, o Olavo diz que isso aqui já foi retratado até na literatura brasileira com o Graciliano Ramos, a absurdidade de você transformar isso em direito. No livro dele, no romance Angústia, o personagem, coincidentemente, Luiz da Silva, ele diz assim, abre aspas, há criaturas que não suporto. Qualquer semelhança é mera coincidência, hein, pessoal? Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios, ou seja, não vão ficar clamando por pedido de ajuda. Eles vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. É ou não é assim? Meu direito, são os meus direitos. Eles não vão mais para pedir ajuda, eles vão para exigir a ajuda dos outros. E isso é uma forma de deturpar esse sentimento muito bonito, que é da bondade, que lhe leva à caridade. E como é que ele conclui aqui? Ele conclui dizendo que da insensibilidade a essa problemática é que surge a noção de dívida social. É daí que surge a noção de dívida social. Porque se você é obrigado moralmente e eles deturpam para transformar isso num direito e fazem com que as pessoas exijam de você, aí eles têm toda uma narrativa construída para dizer assim, esse é rico, esse é pobre, é um direito e eles estão exigindo por uma dívida social. Dívida histórica? Uma dívida histórica. Por justiça social, no final das contas. E é assim que ele termina dizendo que esses sujeitos, tipo Luiz Inácio Lula, Barack Hussein Obama,
Eles deveriam os eleitores deveriam pensar muito bem antes de votar nesse tipo de pessoas. Porque se a pobreza se torna fonte de direitos, é inevitável que o carreirista, desprovido de méritos próprios, se invista de prerrogativas que ele mesmo imagina, derivadas da pobreza alheia, de que ele é a única pessoa que pode receber em troca aquilo que os devedores têm a dar e se arrogando de dizer: eu sou o credor da dívida social. Sou eu que vou dividir o produto do pagamento da dívida social. Eu não sei se vocês estão compreendendo, mas se isso acontecesse e alguém tivesse que pagar por essa dívida social, a gente não ia pagar diretamente às pessoas que teoricamente a gente deveria. A gente tinha que entregar na mão de um Barack Hussein Obama, de um Luiz Inácio Lula da Silva, para que eles sim fizessem a divisão do que eles entendem que é justo e iriam pagar para as pessoas que eles acham que são os credores dessa dívida. Então vocês querem ver o exemplo disso? Comissão da Verdade, que na verdade é uma comissão da piada, a comissão do picadeiro. Eles elegeram quem era que tinha a dívida social em razão do regime militar. E quem recebeu? Foram os que morreram? Foi a família dos que morreram? Foi a família dos que estiveram presos? Eu garanto para vocês, o meu avô era comunista e ele foi condenado à morte na época do período Vargas. A minha família nunca recebeu nenhum centavo de indenização em comissões da verdade por conta de militarismos. Então o que eu quero dizer com isso? Que na verdade vai surgir um só credor dizendo que eu sou o detentor da divisão dessa dívida social. Então paguem para mim que sou eu que vou repassar. Mas aí quando chega no final das contas, quem é que recebe? É a Dilma Rousseff, que já era presidente, é o José Odisseu, que era um guerrilheiro, é o Genuíno, é esse pessoal que é credor da dívida social. Então essa ideia absurda, ela leva a esses problemas que são inequacionáveis. Por fim, pessoal, eu realmente vou acabar agora, prometo para vocês. O próximo artigo fala assim, um paralelo entre Eric Voegelin e Lula. Alguém de vocês conhece o Eric Voegelin? Ele é um conservador que escreve, que na verdade escreveu, porque ele viveu no século passado. E foi um dos maiores filósofos do nosso século passado. Esse artigo ele tem somente 3 parágrafos. E eu vou fazer um resumo deles 3 para vocês, mas eu preciso ler dessa vez. E o Olavo começa dizendo assim, ó: Voegelin dá de 10-0 em Hegel, em Spengler, em Toynbee, mesmo se botarem todos juntos. Ele era de uma origem muito pobre. Voegelin passou fome para estudar. Continuou um homem simples, deslocado em ambientes chiques. No auge da sua glória acadêmica, usava ternos surrados. Fumava charutos mata-rato. Alguém já ouviu falar, né? Esses cigarros mata-rato. Mistral, que o pessoal até chama de mistraga. Mata-rato, o S, esses cigarros aí. Fumava charutos mata-rato e não tinha o menor classe no consumo de vinhos. Muitas vezes não sabia nem distinguir. Bebia o bom e o vinho ruim, incapaz de dizer qual deles era o bom ou o ruim, caindo de sono após o primeiro copo. Não raro ele esquecia de cortar até as unhas deles, que ficavam amareladas pelo fumo. Era, diziam seus confrades, um aristocrata intelectual com gostos proletários. Ponto. Vocês já entenderam qual é a mensagem do capítulo, então vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do maior país da América Latina, nasceu pobre, mas ao longo de uma carreira de sucessos políticos espetaculares, foi refinando, mudando, melhorando os seus gostos. Aprendeu a apreciar o que, pessoal? Excelentes vinhos, não foi? É verdade que encontraram num sítio uma adega imensa. Ah, tá. Isso aqui foi escrito em 2003, hein? 2.000 euros, se eu não me engano. Escrito em 2003, hein, pessoal?
Tinha um ano de governo. Tinha um ano de governo, bem lembrado pelo Lucas. Ele aprendeu, ele tinha acabado de entrar nessa elite, então. Ele tava no auge. Aprendeu a apreciar bons vinhos, a selecionar o quê? Os melhores charutos que vêm de onde? Cuba. Ó, claro. Foi mudando de hábitos. Ele aprendeu a aparecer em público como? Como era a imagem dele antes, quando ele era sindicalista? Os cabelos tudo mal amanhado, a barba ré aqui toda mal feita, a camisa rasgada ou aberto os botões aqui no meio dos peitos. Aprendeu a selecionar e aparecer em público de unhas polidas, envergando ternos Armani, idêntico em tudo a um ricaço de berço, de nascença. No auge da glória, entretanto, dessa glória mundana do mundo, ele gaba-se de não saber falar inglês, mas de seus discursos em português nada sobra, exceto os erros de gramática. O que é o Lula, então? É o proleta com os gostos de aristocrata. Ele fecha dizendo assim, pessoal, que quando a gente ascende nas classes sociais, lembrando bem que essa divisão é uma divisão eminentemente marxista, por assim dizer. Quando a gente ascende nas classes sociais, a gente às vezes até mostra quem nós verdadeiramente éramos. E que não é porque você sai da pobreza para a riqueza que você precisa abandonar os bons hábitos. Não são todos os hábitos das pessoas ricas que devem ser copiados. Pelo contrário, alguns devem até ser abandonados. Um exemplo, os gastos perdulários. Tem muitos ricos que são perdulários, que gastam compulsivamente, que consomem, porque eles querem levar essa narrativa, consomem perdulariamente, mas na verdade não, gastam perdulariamente. Falar nisso, aquela socialite do pessoal que ia dar dinheiro pro Lula, tem várias dívidas em loja de decoração. Será que ela crê que o Lula é o grande credor dessa dívida social? Só pode, porque ela está comprovando o que estava escrito aqui há 14 anos atrás. Entrega para uma pessoa e aquela pessoa se arroga na posição de ser o divisor do pagamento da dívida social. Então, pessoal... de banqueiros, até um crédito suíço. Pessoal, o avançado da hora não permite que a gente fique divagando mais, apesar de ser um tema muito interessante. E hoje foi... Eu queria pedir agora uma salva de palmas para vocês por conta das colaborações, que hoje foi um dia bem produtivo.